Sim. Procedimentos. Bichectomia, tá? Bichectomia vou falar do leigo, tá? O leigo, espero que o YouTube não me corte ali, mas enfim, falando o que eu lembro do bichectomia. Eu sou Kiko do Chaves, do seriado Chaves, né? Um chufrão, Sim. e de repente eu quero ficar uma aparência da Verônica Trio, né? Que fica o rosto mais bonito. A mulher, tá? Mas fica mais, sei lá, mais afinado. mais afinado. Então, pra mim, assim, vejo muita gente, vou fazer bichectomia. Eu me lembro que eu tava, a Caixa sabe disso, né? Tava comigo, né? Um cirurgião plástico estava fazendo uma prova de ciclismo comigo em 2016, ou 17, lá no Rio de Janeiro, né? E eu, pô, gente boa pra chuchu lá de Goiás, enfim, infelizmente não tá mais entre nós. Ele de repente falou, você podia fazer bichectomia, porque tira uma bochechinha, tira um negocinho aqui. Eu falei, cara, tá louco, vou fazer corte, maneiro. Eu tenho medo de cortar a unha. Vou fazer, mas nem que mate, né? Nem que mate. Mas enfim, ele já falou, não, você pode fazer um afinamento e tal, né? O que eu tenho visto, né? Muita gente falando da bichectomia. Vai lá, tira só um negocinho perfeito. De onde surgiu a bichectomia? Primeiro, ela foi criada para isso, não foi esse procedimento? Ela tem algum outro fim que não estético? E para quem serve a tal da bichectomia? Né? Todo mundo vai ficar com o rostinho afinado? Eu confesso que já estou adiantando. Eu já fui pesquisar, obviamente, tá? A Nathalie me ajudou, e eu fui pesquisar eu propriamente, e lá umas mulheres que se queixavam de tempos após terem feito a bichectomia, a pele caído. Isso. Não sei como é que funcionou isso, mas o rosto ficou feio, tá? Ficou feio. Ficou assim. Ficou flácido, né? Porque... Então, daí, vamos lá. Então, explica pra nós, primeiro. Da onde que surgiu a bichectomia? Eu até sei, um médico era bicheiro, não sei, né? Bola de bichar. Bola de bichar e tal, por isso a bichectomia. E daí, pra que ela serviu? E hoje é utilizada para fins estéticos, mas todo mundo pode, não pode? Quais são os riscos dela também? Tá? A bichectomia é justamente a retirada de uma bola realmente de gordura, uma gordura que a gente tem aqui mais ou menos embaixo desse osso aqui do malar, né? Mais ou menos nessa região, a gente tem essa bola de bichar, né? Que é uma bola de gordura. O procedimento de bichectomia, inicialmente, ele foi realizado para questões funcionais. A pessoa que tinha essa quantidade de gordura muito grande, às vezes ela, por dentro, mordiscava aqui a mucosa jugal, né? Essa mucosa aqui, por dentro aqui da bochecha. Então, foi realizada essa cirurgia, foi desenvolvida essa cirurgia para esses casos, o excesso em que a pessoa tinha esse problema de ficar o tempo todo mordendo e machucando ali a mucosa da boca. E, posteriormente, daí surgiu essa questão da estética. É um procedimento bastante simples, não é um procedimento complicado, se faz o corte por dentro e se retira essa gordura. Mas isso você faz em ambulatório, você faz em consultório, ou você faz em hospital? Agora eu vou falar, ambulatório que eu aqui estou trazendo os termos de medicina, tá? Para quem não é da medicina, né? Eu vou lá no consultório, Patrícia, eu posso fazer dentro do teu consultório? É uma sala de procedimentos. Mas é um procedimento simples, com anestesia local. Isso, com anestesia local, você faz um cortezinho por dentro e se retira. Um procedimento em si é simples, de baixa complicação, só que realmente a questão toda é isso, porque assim, essa gordura que está aqui, ela sustenta outras estruturas. E com o passar do tempo, principalmente com o processo de envelhecimento, naturalmente ocorre uma flacidez, uma desestruturação do colágeno. É uma pessoa que dá muita risada que nem a Patrícia, né? Então, assim, a gente costuma até falar, né, que com o processo natural do envelhecimento, o rosto, ele tem essa tendência a derreter, né? E se você perde essa estrutura malar vai cair mais ainda. Então, você vai ficar com aquele rosto com aspecto muito mais envelhecido. E, às vezes, daí vai te levar a fazer outros procedimentos para ter que daí fazer uma sustentação malar, que é o que acaba se vendo, né? Então, faz a retirada aqui, daí derrete, daí daqui a pouco você tem que estar fazendo preenchimento para poder fazer essa sustentação para que isso não caia. É por isso que eu pergunto, né? Essa é a hora da doutora Verônica baixar os óculos assim, né? Tipo, dar aquela olhada, eu olharia pro Bernardo falando, o que você fez, Pia, né? Mas assim, tipo, né? Porque aqui é a hora de falar, né? Gente, mas será que todo mundo dá a informação adequada
tipo, gente, tá, o procedimento é simples, não sei o que, faz isso, você sai no mesmo dia, você tá 2 dias, só que daí ninguém te explica que é pequena a possibilidade, mas existe a possibilidade de que haja. Aí assim, tipo, você quer daqui 10 anos correr esse risco? Exatamente. Tá bom, eu quero. Hoje eu quero viver assim. Perfeito. Isso. É do jogo, correto? Como que funciona esse termo de consentimento que o paciente assina? Tá, eu já vou explicar. Só falando, lembrando que nenhum procedimento é risco zero. Sim, claro. Vai ser submetido a uma anestesia local, você vai ser submetido a anestesia local. Risco de sangramento, risco de infecção, isso sempre vai existir. Todos os procedimentos sempre vai existir esse tipo de risco. Então, nenhum procedimento é de baixa complexidade e é risco zero. Não é. Não existe risco zero. O termo de consentimento. Então, o médico ele tem 2 deveres, né? A gente tem o dever de cuidar e a gente tem o dever de informar o paciente. E o próprio Código Civil diz que ninguém pode ser compelido a realizar procedimento médico, né? Então, o médico, para realizar qualquer procedimento, qualquer ato no paciente, excetuando os casos de urgência, emergência, risco iminente de vida, ele, obrigatoriamente, ele precisa receber um consentimento do paciente. Então, o paciente tem que autorizar o procedimento. Essa autorização pode ser até verbal, desde que isso conste no prontuário, que o médico escreva no prontuário que o paciente consentiu. Mas, claro, que procedimentos com maiores riscos, de maiores complexidade, a recomendação do Conselho Federal de Medicina é que esse termo seja assinado. Existe até uma resolução de 2016, os outros são de 2016, que o próprio Conselho de Medicina traz um modelo de termo de consentimento para o paciente assinar. Então, a base desse termo de consentimento, a gente fala que é um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, a base dele é pedir a autorização do paciente, pegar essa autorização do paciente. Essa autorização não pode ter nenhum tipo de influência, nenhum tipo de equação. E essa informação, esse termo, ele precisa justamente trazer informações ao paciente, né? E essas informações precisam ser numa linguagem bastante clara e precisam ser personalizadas. Aí, existe até uma decisão recente do STJ, se quiser compartilha depois. Claro. Uma decisão recente do STJ que invalidou um termo de consentimento padrão, que é o que a maioria dos médicos trazem para os pacientes. É aquele que o paciente só assina. Sim. Né? Então, tem aquele texto enorme que gigantesco, ele chega e fala, assina aqui. Uma vez eu assinei, eu realizei um procedimento estético com uma cirurgia plástica e eram páginas. E eu, assim, faz anos isso, nem tinha estudado direito ainda, e só rubriquei ali tudo e assinei no final, não tem... Sabe? Então, assim, e o STJ decidiu que esse termo, ele é inválido. Se o termo não for personalizado para o paciente, não trouxer no termo informações que se permita identificar que foi feito para aquele paciente, esse termo é inválido. E a ausência de termo de consentimento é uma violação daí do que se chama de boa-fé objetiva, né? Então, o médico, de alguma maneira, realiza uma prestação de serviço. Então, ele está realizando uma prestação de serviço com ausência de boa-fé, porque ele não trouxe informação para o paciente. Entendi. É como se ele não tivesse realizado o termo. É mais ou menos assim, só para perguntar que não é da área, né? Não, mas você sabe que você é inteligente, você fez e tirou 10 em tudo lá com a Kátia, que é uma professora rigorosa, tá? Mas assim, eu vou para a audiência entender, claro, os advogados, os informados aqui também vão entender o que a gente está falando, mas para a audiência que não é do direito, enfim, quando a Patrícia está falando isso, esse termo de consentimento, na verdade, não é para inglês ver, né? No ditado normal. A ideia de consentimento é falar, você está ciente dos riscos desse procedimento, dos benefícios desse procedimento, e você está disposto a correr esses riscos, é uma informação clara, adequada e precisa do Código de Defesa do Consumidor, né? Que nos traz a necessidade de prestar essa informação, tá? Para que você realmente reflita e, refletindo, diga, eu quero. Tá no jogo. Então, claro que não podemos, assim, eu mesmo vejo, né? Eu trago até um caso aqui, de um exemplo desta modelo, eu já esqueci o nome, mas, enfim, da... Linda Evangelista? Linda Evangelista. Quando eu fui ler a matéria da BBC, depois vou tentar colocar o link, que a BBC faz ótimas matérias, né? Falando do caso, eles falavam que o que aconteceu com ela
é uma hipótese possível, mas segundo 2 estudos era 0,0005 em homens. Nossa. Em homens. 20 mil. E em mulheres não tinha nem referência. Não, óbvio que o médico não tinha que dar essa informação para ela, porque nem o médico às vezes sabia desse estudo e dessa quantidade tão pequena. Aí ia se exigir demais, é um homem perfeito, maravilhoso, e que ninguém é. Aí eu digo, é o engenheiro da aula pronta. Aí eu faria tudo diferente. Tá bom, isso não é feito. Vai dar a cara para bater, vai fazer, né? Mas aqui, o que eu quero falar com isso não é ser tão vigoroso, mas não é aquele teu negócio. Para pegar o teu dinheirinho, assina aqui, não, porque vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu garantia sou Joe. Calma aí. Né? Eu quantas vezes pergunta para mim, acabei de sair ontem, não interessa o dia que nós estamos gravando, sendo assembleia lá com 18 empresários. Não, todo mundo vai ler o documento, daqui uma semana nós voltamos, porque cada um tem uma ideia e vai falar. Eu quero assinar, isso é importantíssimo. Perfeito. Todo mundo quer assinar, a assembleia está gravada, perfeito. Vem lá atrás e fala, dá uma de engraçado, fala, não. Se você não quis ler, o problema é teu. Se você não quis perguntar, o problema também é teu. Eu te disponibilizei, eu estava lá e te disponibilizei as informações que eu tinha e estava disposto a prestar todas as informações. Você, por qualquer razão, seja preguiça ou outros compromissos, qualquer razão, não quis perguntar. Então agora não reclame, tá? É mais ou menos, para finalizar, tá? Só do direito, é mais ou menos a ideia da informação adequada e precisa desse termo de consentimento informado, é mais ou menos como se você fosse firmar ou comprar algo que você quer saber de todas as condições daquele bem. É mais ou menos isso, porque senão tem um vício de consentimento. Você me vendeu o gato por lebre, você me vendeu algo que eu não deveria. É isso, basicamente é isso, transportado por um ramo que é mais do que especial, que é a saúde, né? Você não me coloca em risco, coloca o teu interesse na frente do meu, é ao contrário, né? Primeiro vem o interesse do paciente e depois do médico. E para mim o termo consentimento assim é essencial, tá? Muito bem, tabichotomia, vimos dos riscos. Podemos falar de mais um procedimento? Continuamos na nossa ideia de procedimentos. Eu tenho vários aqui, tá? Já vamos chegar em alguns mais. Mas é assim, uma coisa que eu vi e tal, ali nas minhas pesquisas e no judiciário, e vi também aqui uma das reportagens que assisti, né, que são várias, trazendo, porque, claro, obviamente tem tanto procedimento, tem tanto assunto e também tem os maus profissionais atuando com imperícia, com a imprudência, né, e eventualmente com a negligência, que vão gerar notícia. Mas eu vi o quê? Um caso envolvendo a tal da lipoenzimática. Não consegui assim. Agora você me perguntar, Leonardo, defina a lipoenzimática. Pois bem. Então. Passamos a palavra. Quer dizer, sabe? Não lembro o que era. Mas eu vi que essa influencer, né, foi lá e se submeter à tal da lipoenzimática que foi vendida para ela, tá? E ela voltou depois com nódulos. 33 nódulos ela teve que tirar depois de que fez o procedimento e passou durante 2 anos sofrendo. Ela sofre há 2 anos. E é recente o caso, né? O que é lipoenzimática e surgem nódulos, pode surgir nódulos. O que é isso? Eu realmente fiquei assustado quando vi essa reportagem. Sim. Olha, esse é um pepino. Jesus amado. Olha, então. Esse é o grande pepino. Na verdade, assim, é a aplicação de determinadas substâncias com o objetivo de se reduzir o tamanho da célula de gordura, né? De reduzir, que a gente chama de esvaziamento de adipócito. Por isso que é lipo, né? Tipo como se fosse... como se fosse uma lipo, exatamente, só que daí não é... Deixa eu só fazer uma coisinha do leite, tá? Tá. A lipo que a gente vê lá e tal, né? Vai lá, coloca aquela cânula, tira a gordura, e retira a gordura. Isso, exatamente. Exatamente. É como se fosse uma espécie de uma lipoquímica. Tá. Né? Porque se injeta uma substância... Feito aonde? Feito mais assim, em que local? Em consultório médico. Só que assim, aí é que vem a grande questão. Não existe nenhum produto no Brasil com registro da Anvisa. Nenhum. O único produto que existiu em alguma época, há pouco tempo atrás. Então, assim... Tá, então explica o procedimento. Vamos lá. Como é que é o procedimento? Agora, imagina no marketing super vendado, né? É uma lipo... Claro! Sim.
Você não precisa industrial, não precisa de anestesia. É só uma ingestãozinha. Geral. É só uma ingestãozinha. Perfeito. E assim, e a gente tem visto isso a sendo aplicado por toda sorte de profissionais, até em salão de beleza, e nutricionistas aplicando. E o que acontece? Então, existem duas substâncias que sabidamente, de fato, fazem essa redução da sala de gordura, né? Que é vou falar termo técnico, mas enfim, que é o ácido deoxicólico e a fosfatidilcolina. Existe uma substância, vou citar um nome comercial, chamado de lipostabilo, que, para você ter ideia, ele foi criado para ser injetado na veia em pacientes que sofrem um processo chamado tromboembolismo gorduroso. Vou ter que falar mas eu já explico o que é. Então, às vezes, a pessoa pode sofrer, por exemplo, uma fratura no osso. Dentro do osso tem gordura. Sim. Essa gordura cai na colite sanguínea e entope o pulmão. E aí o pulmão está sendo entupido por gordura. Então, se injeta essa substância na veia, esse remédio foi criado para isso. Se injeta essa substância na veia para dissolver essa gordura e a pessoa não morrer desse tromboembolismo, dessa embolia gordurosa. E aí foi-se pensado, por que não tentar injetar na gordura para tirar a gordura localizada. Esse remédio, essa medicação nunca foi autorizada no Brasil, só que há alguns anos atrás se fazia trazendo essa medicação do Paraguai. Ela era comercializada no Paraguai e tinha muita gente que fazia em consultório trazendo do Paraguai, uma medicação não regulamentada. E aí, posteriormente, começaram algumas indústrias a trazerem a medicação aqui para o Brasil. Aí começou-se algumas farmácias de manipulação a manipular, sem registro Anvisa, né? E depois, alguns laboratórios começaram a trazer efetivamente para o Brasil. Então, aí o contrabando para o Paraguai acabou e as medicações começaram a ser comercializadas aqui no Brasil. Só que qual não foi a nossa surpresa quando a gente começou a perceber? Porque o paciente tem confiança no médico e o médico tem confiança na indústria. Sim, claro. Porque eu não estou falando de uma indústria de fundo de quintal. Grandes laboratórios. Grandes laboratórios. Começaram a importar esses medicamentos, trazer, tem alguns que são da Coreia, tem outros que são da Espanha, enfim, e começaram a importar esse medicamento aqui para o Brasil, só que na hora de registrar na Anvisa, eles registraram como medicamento de passar, top. Alguns nem tiveram registro, alguns são categoria 1, que é de baixíssimo risco, e daí é como se fosse shampoo, condicionador, aí é só notificação, não tem nem registro em Anvisa. E todos os outros, os poucos que têm registro, eles têm registro como uso tópico. Eles não têm registro para uso injetável. Então, todo mundo que está fazendo, todo profissional que está fazendo lipoenzimática está utilizando um produto que não é registrado. Essa semana estourou a bomba. Sério? Essa semana estourou a bomba. Gente, agora propaganda agora pro verão? Pois é. Meu Deus, que Essa legal. semana estourou a bomba, posso disponibilizar também, porque houve um caso justamente de uma complicação de um procedimento que foi feito com o bumbum, com o ácido polilático, um outro, que não era um caso de lipoenzimática, era um caso de preenchimento, e quando foi se verificou justamente que o registro aquele preenchedor não tinha registro na Anvisa para ser injetado. E aí foi que a gente começou, inclusive, a fazer uma varredura e verificar todos os procedimentos, e a gente descobriu, para nossa surpresa, que a maioria daqueles registros, porque na bula tem um registro, só que quando a gente foi verificar, a gente verificou que o registro não era para injetado, era para tópico. E aí essa bomba estourou na Anvisa e a Anvisa soltou uma nota técnica dizendo que produtos com registro para uso tópico não podem ser injetados. E o profissional que injetar está sendo responsável. Não, estourou uma polêmica, né? Exatamente. Foi a polêmica da semana, né? Então, isso, né, que a gente estava falando, que a Anvisa, ela soltou essa nota técnica, inclusive agora, alertando tanto profissionais quanto consumidores, porque existe uma grande quantidade de produtos que não são registrados para fins injetáveis. O que acontece? E assim, nós começamos então a pressionar os laboratórios, nós dermatologistas começamos a pressionar o laboratório e questionar essa ausência de registro. E qual que foi a resposta, né? Que a nossa Anvisa é muito burocrática, porque a Anvisa ela exige estudos realizados na população brasileira. Porque o que acontece? A gente sabe que
os medicamentos, em geral, eles podem ter respostas diferentes em populações diferentes, por questões genéticas. Então, por exemplo, existem medicamentos que não podem ser utilizados em pacientes negros. Medicamentos para pressão alta, que se utilizados em pacientes negros, podem trazer determinadas complicações. Outros medicamentos não podem ser usados em asiáticos. Então, existe essa questão da variação genética, da resposta ao medicamento dependendo de uma questão genética. Então, por causa disso, a nossa Anvisa, ela exige que todo medicamento que entre, que ingresse aqui no Brasil, ele seja estudado na população brasileira. Ou, pelo menos, ele já tenha sido estudado na população brasileira. Porque, às vezes, o laboratório faz o estudo que a gente chama de multicêntrico, né? Que faz ao mesmo tempo em vários países. E aí, o que o laboratório respondeu é que a nossa Anvisa é muito burocrática e que se eles fossem esperar para realizar todos os trâmites legais exigidos pela Anvisa, ia demorar muito. E aí, os médicos brasileiros iam ficar desatualizados. E está deixando de utilizar produtos que já estão sendo utilizados no resto do mundo. E que a população brasileira vai ficar desassistida sobre o que há, em relação ao que há de melhor de tecnologia. E, na verdade, no fundo, eles não querem investir nisso, né? Então, eles procuram um jeitinho, né? E registram o medicamento como se fosse de uso tópico. Então, daí, quando você vai ver a bula, de fato, está escrito. Por exemplo, esses produtos para glicosa enzimática, todos eles na bula está escrito massagear a pele. Nossa. Aplicar sobre a pele e massagear. Mas voltando só a a glicosa enzimática, como é que eu vi assim umas fotos? Mas como é que ele é lá, tipo, então ele não é injetado Ele é injetado na Eu gordura. penso que fazia sucção, não é? Esse é criolipólise. Esse é criolipólise. Esse é criolipólise. Então esse tá ali. Não, são injeções de medicamentos. Injeções de medicamentos que se coloca dentro da gordura e promove, e assim... Então vai chegar lá, por exemplo, a moça ou o moço tá com a barriga. Isso. Vai injetar na barriga. Isso, exatamente. E aí então a gente faz o quê? É para pequena quantidade, inclusive assim, esse procedimento é um procedimento que aí já começa, inclusive, na própria indicação, né? Essa glicosa enzimática, o resultado dela é um resultado discreto. Então, é para quem? Para o paciente magro, seria, né? Se os medicamentos fossem regularizados. Seria para o paciente magro, que tem aquela pequena quantidade de gordura ali localizada. Não é um procedimento para emagrecer, não é para um paciente que está acima do peso. Não é. É para um paciente que tem um peso adequado e que, por questões ali de composição, de distribuição de gordura, de composição corporal, tem aquela gordurinha extra ali. Chegou a Mercedes 25, já não tem. Não é. Vai vender uma gordura localizada, exatamente. Aí o que acontece? Às vezes, por uma má indicação, aí eles querem usar uma quantidade maior de produto para tentar, compensar a má indicação. E aí aumenta-se os riscos. Por quê? Porque faz uma inflamação na gordura. E essa inflamação na gordura, dependendo da intensidade dessa inflamação, justamente, aí pode surgir nódulos. Eu não sei, eu não vi essa reportagem, mas na grande maioria das vezes o que a gente acaba vendo realmente é infecção bacteriana. E por uma bactéria chamada de micobactéria, que é uma bactéria complicadíssima, que faz feridas grandes, faz úlcera com drenagem de pus. E por quê? Por produto contaminado. Nossa. Posso explorar mais um pouquinho? Agora, Verônica, se você vai me permitir, eu vou dar uma viajada. O Leonardo tem isso, tá? As coisas vão surgindo, às vezes vocês têm que me segurar, porque senão a viagem tem mais. Então, eu vou lá para a atmosfera agora. Você está me falando que este medicamento foi desenvolvido para uma coisa, a mesma coisa de água. De água foi desenvolvido para uma coisa e outra, né? Sim. Graças a Deus, né? Calma aí, também não vamos pensar bobagem. Mas enfim, foi desenvolvido para um tipo de coisa. Exatamente, e acabou. Sim. Fusando para impotência. Pois bem, o momento viajandão aqui, fui lá para a atmosfera, quando você estava me falando, veja, mercado é uma desgraça, né? É necessário, mas é uma desgraça. Se foi desenvolvido, daí vem grandes laboratórios. Esses grandes laboratórios, penso eu, têm excelentes pesquisadores. Correto? Se eles, e também pensando eu, quando eu vou nos meus médicos, eu vou em você lá, e você não lembra tanto, porque você me atende rapidinho, né? Muito amiga, enfim, mas eu vou no médico aqui que não me conhece, fico lá naquela fila,
Aí eu espero para atender, daí chega 3 representantes comercial antes e entram ali, deixam lá aquela sacola de medicamento e não sei o quê, e saem, tá? Eu suponho que também esses representantes vão lá entregar, seja para o médico, para o fisioterapeuta, para o dentista, não sei quem faz, né? Para os profissionais das clínicas estéticas, né? Entregar. E momento advogado. Gente, eu pensando como advogado, se você tem conhecimento, se você está aqui impulsionando uma venda, você sabe que você colocou para um fim, mas isso não vai ser usado para aquele fim. Porque se alguém for só passar isso na pele, ninguém vai vender. E você faz toda uma técnica de vender sobre isso, coloca comissões. Aí aproveitando teu conhecimento em direito. Eu estou vendo nexo de causalidade com a possível complicação, uma falta de habilidade, uma falta de treinamento, na verdade, o dano do paciente, eu posso ir um pouquinho além, não ficar só no profissional que me vendeu. Com certeza. Mas sim, do corretamente, o laboratório. Por que não é interessado? Ele está inundando. O responsável. Né? Se você pegar aquele ótimo documentário na Netflix aí, da crise dos opioides, Sim. você vê claramente Sim, excelente. o que o mercado faz, correto? Sim. Então, assim, Corretíssimo. fiquem atentos, bons advogados, por isso que eu digo, o bom advogado, ele vê além. A maioria não, só o paciente, só no médico, mas o médico às vezes também fez induzido no erro. E o problema que daí eu vejo no direito, tá? É que assim, eu tô viajando, mas já terminei, tá? O que acontece? Primeira coisa que eu faço como advogado, tá? Tem um paciente que quer uma indenização, porque o criminal não faço, não só que vai fazer, enfim, daí a gente faz a dobradinha ali e tal, mas o paciente chega para mim, quero processar porque eu fui vítima de um erro médico, fui vítima disso, tenho uma lesão. Eu escuto e a primeira pergunta que eu não faço para ele, mas a primeira pesquisa que eu faço é, qual a saúde financeira do ofensor? Por quê? Porque não adianta ele gastar comigo 20 mil, 30 mil, 50 mil, criar uma expectativa, levar 10 anos para colocar um quadro na parede. Ganhei sentença judicial. Não adianta nada para isso. Não resolveu nada da vida. Então, ele tem patrimônio. Aí eu digo, a maioria das partes, para a clínica estética, viu que deu um monte de burrado, ações indenizatórias altíssimas, fecha, vai embora. E o paciente fica, não, mas o laboratório ali. Sim. Vamos atrás do laboratório, será que não é? Não estou aqui, eu estou só refletindo alto, tá? Sim. Bons advogados, enfim, eu acho que essa é a ideia. Surgiu na hora para mim aqui isso. Sim. Veja, a técnica de venda, o saber, eu ter muito mais informação do que eu estou passando para os pacientes e eu estou incentivando esses pacientes a consumir o produto. Sim. E quando é errado, fala, puxa, pois é, deu errado. Assuma você, porque também leva. Sim. Entende? Inclusive, eu incentivei colegas dermatologistas a buscarem provas de que o laboratório nos vende o produto como injetável. Porque quando você olha na bula, está escrito que está tópico. Daí o laboratório pode dizer assim, não, mas o meu dever de informação eu comprei. Está aqui na bula, que é pra usar. O médico foi que injetou. Então eu incentivei, a gente tem um grupo de dermatologistas, dos dermatologistas, porque o que acontece? Eles mandam pra gente protocolos de aplicação. E daí eu falei assim, olha, guarda tudo, guarda esses protocolos de aplicação, porque se tiver alguma complicação, a gente vai em cima do laboratório. Claro. Porque aí eles mandam vídeos com médicos aplicando, injetando. Aqui você vai fazer análise aqui, vou fazer uma distância de 1 centímetro, aplica 0,1 em cada ponto. Então, assim, tudo isso a gente está guardando material, porque realmente é o que vai nos defender. Porque, de fato, na bula, quando a gente vai olhar a bula, de fato, está escrito que Por isso, então, assim, ficar muito atento. Continuando, tá? É tanto lipo aqui que eu já tô perdendo. Tá, falamos da lipoenzimática. Eu quero saber, a lipoenzimática é a mesma coisa que a hidrolipo? Não, na verdade, a hidrolipo, ela é uma lipo em que se coloca uma quantidade grande de soro fisiológico para tentar dar vamos assim dizer, uma amolecida nessa gordura e aí depois se aspirar com uma seringa, se aspirar a gordura com uma seringa, sem precisar da utilização da câmera. Isso tudo em consultório também? Geralmente se realiza em consultório. Sim, então você chega lá, a pessoa e fala, não, mas hoje eu vou te vender a lipoenzimática.
mas depois a imagem não deu muito certo e tal, mas vamos para hidrolipo. Por que eu tô perguntando aqui? Porque eu coloquei, eu anotei aqui na minha nota, eu falei, contratei um, levei outro. A mulher contratou aqui, não tá? E ó, já virou. Ela contratou uma lipo de papada enzimática, que você já explica o que é. Mas daí, Jesus já vai. O profissional que foi fazer aqui, eu não quero fazer nenhuma aqui, acho que era uma fisioterapeuta. Ela contratou, você vai explicar como é que faz isso. Ela contratou uma lipo de papada, suponho isso, uma enzimática, uma enzima, mas recebeu uma hidrolipo. Eu já vi ortopedista errar joelho, tá? Era pra operar um, eu operar o outro. Agora aqui era pra fazer uma lipo de um jeito e sair uma lipo do outro? Provavelmente, às vezes, o profissional não tinha o produto, às vezes chegou na hora ali, a paciente foi realizar, não tinha um produto, mas isso aqui mesmo. Vai fazer isso mesmo. Isso. Falta de papel. Total. E olha como a gente fica vulnerável, porque assim... Por isso que eu digo... Sim. Mas eu te fiz uma lipo. Mesma Não é fácil de falar. Eu te fiz uma lipo. Mas era para lipo de papada enzimática. Mas que diabo é isso? Mas era... Enfim, não vou falar... Não quero falar. Enfim, mas eu tenho certeza. Eu fiz o procedimento. Eu tenho certeza que esse médico não me deu uma informação. Sou advogado. Eu tenho certeza absoluta. E eu voltei, ele falou, eu falei pra você, doutor, o senhor não falou, se era pra resolver um problema que há outro, então por que eu ia gastar 7 pila? Eu sou o cara econômico, Sérgio, então eu fico com um problema com os 7 na bolsa. Não, mas eu te falei, tá bom, então eu não vou levar, chega, tá? Então assim, porque a pessoa fala, não, mas você contratou a lipo de papada, a hidrolipo. Não, mas é tudo lipo, entende? Olha como é fácil, um mau profissional. Eu já me perdi nas linhas aqui, já não sei mais. E os resultados são totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Então, por isso eu, assim, veja como é difícil. Aí, por isso também é muito interessante. Dica do advogado aqui falando, que pensa como advogado. Vai fazer um procedimento? Então me manda o zap, me manda o WhatsApp. Me fala o que é, descreve. Qual que é o medicamento, qual que é o procedimento, qual que é isso. Tá tudo sempre no WhatsApp. E guarda aquela conversa. Pelo menos você tem o mínimo para saber se você pagou uma coisa e recebeu outra, o que estava de diferente, correto? Guarda pelo menos isso, porque é tanta informação e daí você fica tão vulnerável. Eu digo, né? Veja, este nosso episódio, eu esqueci de fazer uma ressalva, mas eu vou fazer uma ressalva quando fizer o lançamento. Nós estamos falando, eu convidei você para falar de procedimentos não invasivos ou procedimentos que são possíveis de serem feitos, passíveis de serem feitos em ambulatórios, não no ambiente cirúrgico, tá? Porque no ambiente cirúrgico eu digo, você tomou um negocinho lá, pagou e se acordou de outro jeito, né? Então, assim, você fica muito mais ainda vulnerável, né? E aqui, então, você veja, mesmo com a pessoa consciente, eu falo uma coisa, recebe outra, não sabe dos riscos, não sabe se tem registro na Anvisa, se não tem, porque uma coisa, eu me preocupo, inclusive, claro, que hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição econômica melhor, tá? Lá atrás não tinha essa condição, então, mas hoje, eu vou andar com uma bicicleta, tá bom, mas eu quero saber se essa bicicleta tem um mínimo, com esse pezinho aqui, uma bicicleta de 7 quilos, consegue comportar nos meus 90 quilos, como é que pode isso? Tem que ter uma lógica de engenharia, correto? Porque não tem lógica uma coisa de 90 vir em cima de uma de 100, fazer muita força e isso não quebrar. Tem que ter uma lógica, tem uma estrutura. Então assim, mas eu consigo questionar, eu sei o que é, o fabricante e tal. Poxa, quando você vai falar então daí de saúde, né, de você, e muito pior ainda, né, você está indo ali por na maior parte dos casos, que é onde eu vejo que é onde mais surgem os problemas, está indo para melhorar, não para piorar a tua vida. Embelezar. E já aconteceu algum caso, assim, de alguma paciente que fez com algum outro profissional, deu alguma complicação e você teve que consertar? Sim. Acontece muito, pelo que eu entendo, né? Sim, bastante. E isso é uma outra questão que assim, já se gerou muita discussão, né, dentro da dermatologia, e a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia se manifestou em relação a isso. E, assim, não sendo urgência e emergência, nós não somos obrigados a atender, né? Então, nós decidimos se a gente quer atender ou não aquela complicação. E a orientação é que a gente peça para o paciente
daí fazer um relato de próprio punho do que aconteceu, explicando que foi inicialmente atendido por outro profissional, trazer para a gente todas as informações do produto que foi utilizado, do aparelho que foi utilizado. E aí, assim, é decisão do médico, é decisão de foro íntimo do médico querer ou não atender aquele paciente. O que tá, assim, tem tantos casos de complicação hoje em dia que a gente já tem profissionais especializados em complicações. Então, Heroína de mercado. Heroína de mercado, perfeito. Então, a gente já tem aqui em Curitiba uma profissional que é excelente, foi minha professora na residência de dermatologia, ela tem extremamente competente. Ela, por exemplo, ela montou uma equipe. Ela tem dermatologista, tem infectologista, acho que tem uma cirurgia vascular, acho que tem um oftalmo, uma equipe multidisciplinar, só para tratar complicações. Então, aí, muitas vezes, só particular, Sim. pela expertise dela, né? Não são baratos os tratamentos, e aí a maioria dos dermatologistas acaba, muitas vezes, encaminhando para ela, justamente porque ela já tem essa estrutura, né? Mas posso fazer só um comentário agora da minha vivência? Quando eu vou conversar, o marido da Verônica é médico, né? Então eu vou pensando aqui, uma coisa ali, eu curioso, sempre fico falando. E quando eu vou atender médicos, né? E tudo que já fiz, e se um médico, como o César não faz isso, não é a especialidade dele, né? Mas se um médico, o cirurgião, enfim, o dermato, mas um cirurgião, geralmente, ele vem me perguntar: doutor, olha, imagina que ele me ligasse se eu tivesse um atendimento de mensal, né? Ó, doutor, tá chegando aqui um paciente assim, esse assado que veio com tal lugar, com tal complicador. Eu falo, risco de morte? Ou de tanto faz, né? Não. Então você eticamente pode declinar? Eu falo, ponto de vista jurídico, declina. Por quê? Porque geralmente vai ser processado quem está no final da cadeia. Sim. Sim. Tá? Quem está no final da cadeia? O primeiro que fez, e eu digo o seguinte, digo mais, assim, experiência pessoal, posso estar, não tem nenhuma dado empírico, pesquisa. Estou falando dos meus 25 anos de profissão. Geralmente, quem faz o erro é o cara mais bonachão, mais simpaticão, mais legalzão, e ele vai jogar a culpa daquele que está atendendo. Não, olha o absurdo que ele fez, onde é que já se viu? Porque se fosse comigo, eu falei isso, é que eu tive que te encaminhar porque vejo que assim, aquele dia a agenda estava cheia, e ele faz, e ele envolve, e o outro, coitado, que daí geralmente quem atende aí é o bocatura. Sim. Como é que você me diz? Confia no seu procedimento. E quem ficou quem é processado, Exatamente. na cadeia. Quando não são todos que você acabou de falar. Sim. E eu, então, falei, eu entendo quando não quer atender, e aconselharia como advogado, falei, não conserte. Então, nesse caso, eu acho muito adequado. Então, não vou encaminhar para um profissional, porque ela está preparada, ela já é reconhecida no mercado. E ela tem toda uma assessoria jurídica. Então, de termos de consentimento, ela tem toda uma assessoria jurídica em relação a isso. Eu tive um caso uma vez de uma paciente que ela fez um peeling com um determinado profissional X e ela sofreu uma queimadura no colo. E ela chegou com várias sequelas, aquela queimadura. E a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi: o que o profissional te falou? Era um profissional médico. Eu falei assim: o que o profissional te falou, né? Aí ela começou a chorar. Ela disse assim: doutora, ele falou que foi minha culpa, mas eu juro. Ele disse que eu também. Eu fiquei assim, eu fiquei abismada, assim, eu não acreditava no que eu tava ouvindo. Ela falou assim: ele disse que foi minha culpa, que eu não cuidei direito, eu não tomei sol, mas eu juro que eu fiz tudo que ele falou, eu não tomei sol. E ela chorava porque ela estava se sentindo culpada, ela estava achando de culpa dela. Ela começa até a se questionar, né? Mas será que eu tomei sol e não percebi, né? Exatamente. Que era um cara, né? Coloca com tanta convicção. Claro, com a autoridade, o árbitro com medo da autoridade. Exatamente. Inclusive, o termo de consentimento, nessas horas, é que a gente entende que o termo de consentimento ele é uma via que protege o médico e protege o paciente, né? Se o termo de consentimento tem que estar explicado também os cuidados pós-operatórios, os cuidados pós-procedimento, que o paciente vai se comprometer a realizar aquilo ali para a proteção do médico. Sim, claro. Aproveitando já que você falou, eu queria entrar num outro assunto, mas já estamos quase caminhando aqui para a parte final, porque tem muita coisa para falar. A gente vai falar mais, você vai voltar, tá? Você vai voltar porque eu tenho muita coisa para falar com você e aproveitar seu conhecimento médico e jurídico. Você falou em peeling, né? E eu tô vendo aí, sério,
Até queria trazer aqui essa fonte. Eu vi aqui, eu separei até a notícia e tal de uma clínica lá do Rio Grande do Sul, 17 milhões de visualizações do TikTok, do chamado pilindefenol. Gente, eu falei aquilo ali, é o Walking Dead, assim, ficou... Gente do céu, coisa mais feia, mas assim, eu até estou falando aqui que quando na edição, eu não sei se eu vou colocar a imagem, porque as 3 vezes que eu olhei, eu me dá um susto, tá? A Kátia teria que me preparar muito psicologicamente para falar, vou fazer, ela não vai fazer isso nunca, eu tenho certeza. Mas assim, fala a Kátia, fica lá numa parte hotel aí para você ficar, não sei quanto tempo que dura, porque assim, é chocante, as imagens são assustadoras, né? E eu te pergunto, o que é esse pilindefenol? Como que ele surge? Assim, porque me pareceu assim, tipo, vendendo, porque eu vi, vou falar aqui, Globo.com, abri lá, pilindefenol, né? Que é reportagem. Tá? Mas assim, nossa, o grau de queimadura, sei lá como é que se chama isso, como fica o rosto da pessoa, assim, é assustador, né? E eu te pergunto, o que é o pilindefenol, para quem que é esse tratamento? Não é uma forma menos agressiva de tratar o paciente? Com certeza absoluta, insiste. É menos agressiva, menos arriscada. Não que o pilindefenol não seja um bom tratamento. Eu fiz muito, eu tenho 21 anos de forma... É o produto químico, isso. Então, assim, primeiro a gente tem que separar o joio do trigo, né? Porque o peeling, eu não estou falando de peeling. Estou falando de pilindefenol. Isso. Porque o peeling que é uma descamação. Isso. Vamos separar o joio do trigo. Primeiramente, existem 2 tipos de pilindefenol. Existe o pilindefenol, que é o fenol puro. Existe esse pilindefenol puro, ele é considerado um peeling médio. Ou seja, ele consegue chegar na camada mais superficial da derme, que a nossa pele é dividida em 3 camadas, né? A epiderme é a camada mais superficial, a derme é a camada intermediária, que é onde está o colágeno, e abaixo dela está a hipoderme, que é a gordura. A derme, ela tem o que a gente chama de derme superficial e derme profunda. O pilindefenol puro, ele chega na derme superficial. Ele é um peeling que a gente considera um peeling médio e que tem resultados, consequentemente, mais brandos, né? Mais moderados, brandos. E existe o pilindefenol profundo, que daí não é o fenol puro. Existem outras substâncias, inclusive uma das substâncias que não tem venda aqui no Brasil, que é difícil de encontrar. Você tem que normalmente comprar nos Estados Unidos. Então, eu imagino, quando eles falam de pilindefenol, que eles estão usando fenol puro. E daí, consequentemente, já é um resultado mais limitado. Faz um estrago danado e o resultado é mais limitado. Mas deixa eu só começar um pouquinho. Por que se procura o peeling? Para a pele ficar mais novinha? Então, daí é isso. O peeling, o que o peeling faz? Estimula colágeno. Então, a ideia é que, com o processo natural do envelhecimento, esse colágeno ele vai sendo degradado, né? Então, ele vai ficando colágeno de qualidade inferior. Então, a ideia da maioria dos procedimentos estéticos que trabalham para estímulo de colágeno é isso. É você retirar o colágeno ruim para obrigar o organismo a produzir o colágeno de melhor qualidade. Então, o pilindefenol, inicialmente, ele foi feito para tratamento de envelhecimento, né? Principalmente de flacidez. Ou seja, de flacidez. Não é para ficar aquela coisa mais bonitinha, assim, mais vistosa. Não. Parece das minhas meninas, assim. Não. 10 anos, não é para ele é para um tratamento de flacidez. O peeling, e aí, posteriormente, ele começou a ser utilizado também para dos armamentos terapêuticos para cicatrizar. Que é justamente o que eu mais tenho visto na internet. Por que pessoas jovens fazem? Fazem para tratamento de cicatrizar. Só que qual que é a grande questão? É super propaganda enganosa. Porque você pode ver que todos os resultados de pós-procedimento imediato. O que significa? O peeling, ele faz uma baita de uma inflamação na pele, ele faz como se fosse uma espécie de uma queimadura, o profundo é uma queimadura, é considerado uma queimadura de 3º grau. E aí, com esse processo inflamatório, o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação, incha, né? Sempre incha, sei lá, uma picada de inseto que você falou, por que você ficou com o lado? Porque inchou, né? Ocorreu um processo inflamatório decorrente do veneno da abelha, e aí ocorreu esse inchaço. Então, o que acontece? Incha.
Quando incha, estica. Estica, né? Se você tem uma ruga, se você tá meio caidinha, esticou, que era o que fazia carboxterapia. Fazia isso por uma semana. Né? A pessoa fazia carbox, inchava, enchia de gás. Nossa, rejuvenesci 10 anos, né? Tira a fotinha, pagando. Acabou, passou uma semana, o gás foi 10 anos, puxou de novo. E o feeling de fenol, esses resultados que nós podem ver. Todos os resultados você pode tratar imediato. Tirou aquela crosta, nossa, que tá linda. Vai ver lá 2, 3 meses depois você tá aquilo ali. Não tá. Não tá. Porque o resultado, nenhum peeling médio faz aquilo ali. Que eles mostram. É impossível. Cicatriz de acne, a gente brinca que o paciente casa com a gente. Porque é no mínimo 2 anos de tratamento. E assim, pra gente obter um resultado de 40% a 50% melhor. Eu tô falando 40% a 50% melhor. Pele de bebê, pra quem tem cicatriz de acne, nos dias de hoje, em agosto de 2023, não existe.